Olá, sou o professor Anil, seu professor de atualidades, e hoje vamos trabalhar com direito humano à alimentação adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tenho imenso prazer de trabalhar com esse assunto, até porque durante 3 anos fui subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, ocupando a cadeira na Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da CDEST-MID. Um grande abraço a todos que comigo lá trabalharam e me acolheram também, né? E um abraço especial a Bianca Lazzarini, que foi a responsável, na verdade direta ali, pelo Plano Distrital de Segurança Alimentar. Quando eu cheguei, ela estava tudo prontinho lá, excelente. Então, gente, vamos embora falar desse assunto sem mais delongas aqui no caso. Para você, no seu edital, cai lá, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, promoção de alimentação saudável nas escolas, falar sobre o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, Segurança Alimentar e Nutricional, né, e Direito Humano à Alimentação Adequada, e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. Seguinte, né? Para a gente falar disso, eu gosto de começar, né, para falar do SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, eu gosto de começar com a base. E para começar com a base, você tem que saber o seguinte, né? Que na nossa Constituição nós temos os chamados direitos fundamentais. E quais são os direitos fundamentais? Estão lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, não é isso? E aí nós avançamos, depois dos direitos fundamentais, avançou-se para os direitos sociais. Lembrar que no Brasil, os direitos sociais, tá, eles foram implementados, né, na Constituição de 34. E o que são os direitos sociais, gente? Os direitos sociais, né, se realizam pela execução de políticas públicas destinadas a garantir o amparo e a proteção social aos mais fracos e aos mais pobres, ou seja, aqueles que não dispõem de recursos próprios para viver dignamente. E aí vamos lembrar que o Brasil, ele faz o seguinte, né? Em 1934, diga de passagem, até por pressão de imigrantes aqui, com a questão relacionada com a indústria e companhia, né, pela forma como eram tratados, passam a fazer o quê? A pressionar, né, o governo por direitos sociais. Nós queremos direitos sociais, nós queremos direitos sociais. Era mais ou menos isso. E aí Getúlio Vargas fala o quê? Vem cá que eu vou dar direitos sociais para vocês. Então Getúlio Vargas vai colocar pela primeira vez na Constituição de 34 os direitos sociais. Então sempre se fala assim, né, que inspirado na Constituição Mexicana de 1917, que foi a primeira a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, justamente com as liberdades e direitos políticos, né? Depois o Brasil faz o que, gente? Inspirado na Constituição de Verne, em 1934, tá? O Brasil vai fazer o quê? Vai implementar os direitos sociais. Então tá aqui, o Brasil, a primeira Constituição a disciplinar os direitos sociais, inscrevendo-os num título sobre a ordem econômica e social, foi a de 34, influenciada pela Constituição Alemã de Verne de 1919, responsável pela introdução de um novo espírito de cunho social nas constituições, né? Função social da propriedade. E a Constituição Federal de 34, embora vigente por pouco tempo e tão conturbada quanto esse histórico, refletiu com bastante veemência as aspirações para um sistema jurídico fincado nos direitos econômicos e sociais, sobretudo o direito ao trabalho. A Constituição Federal de 88, como fruto de uma exposição histórica que ora relacionamos, estipulou com certa eficácia uma extensão dos rolos de direitos fundamentais em sua segunda dimensão, especialmente seu artigo 6º. Então, no artigo 6º da Constituição de 88, antes da emenda constitucional de 2010, que colocou o direito à alimentação, trazia como direitos sociais educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade. Então, gente, lá atrás eles traziam o quê? Traziam
esses direitos sociais e não trazia o direito que direito à alimentação, que foi colocado somente em 2010. Mas qual é a grande finalidade dos direitos sociais? A finalidade é: os direitos sociais surgem no prisma de tutela aos hipossuficientes, assegurando-lhes a situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da realização de igualdade real. Visam também garantir a qualidade de vida das pessoas. Então é isso que são os direitos sociais. Você conseguir levar para aquelas pessoas que não têm condições, gente, um pouco de dignidade, um pouco de sobrevivência ali, né? Então nós temos direitos sociais, que é direito sociais à educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. E depois da emenda nós tivemos o que, gente? O direito à alimentação, tá certo? Então depois da emenda 64 de 2010, então os direitos sociais ficou com o quê, gente? Com uma nova redação. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então está aqui, o direito à alimentação é um direito recentemente incluído na Constituição do Brasil. Passou a figurar como direito social no artigo 6º da Constituição Federal, após a emenda constitucional 64, que inclui o direito à alimentação entre os direitos sociais individuais e coletivos. Então, apenas em 2010, aquilo que eu falo que deveria ser o primeiro direito, mais ainda, eu falo que deveria ser direito fundamental, nem social, o direito à alimentação. Que sem alimentação você não tem a vida, e o direito à vida é direito fundamental, não é isso? Então nós temos que fazer o que? Ser como direito fundamental no caso, não é isso? Mas, gente, o artigo 6º, então, fica com essa nova redação e para implementar esse sistema de segurança alimentar, vamos lembrar que foi construído o que? O CISAM. Antes, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Nós tínhamos antes lá atrás o SUS. Foi criado o SUS. Vamos lembrar que até 88 as pessoas não tinham direito, tá, gente, a atendimento gratuito no sistema público. Só tinha atendimento no sistema público de saúde até 88 quem contribuía com o sistema, ou se fosse apenas em caso de emergência. Então depois se cria quem? O SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Se cria o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, o SIVAM, o Sistema Único de Vigilância Sanitária. E agora se criou o que, gente? Se criou o CISAM, né? O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vai guardar os mesmos parâmetros, tá, do SUAS, que vai guardar os mesmos parâmetros do SUS, que é aquela questão de fazer o que, gente? De ter a integralidade dos estados, os estados aderindo ao sistema, no caso, certo? Então vamos lá, ó, para garantir os direitos sociais da Constituição Federal Brasileira, que define como direitos individuais e coletivos, e é preciso criar uma estrutura de sistema público com esse objetivo. Para isso foi criado o SUS, o SUAS e, mais recentemente, em 15 de setembro de 2006, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, antes mesmo de que, gente? Antes mesmo de criar, tá, como direito social o direito à alimentação, foi criado o SUAS, né, com a Lei 11.346 de 2006. Para você não esquecer, eu gosto sempre de falar umas dicasinhas, né? Você sabe que a Lei Maria da Penha é 11.340. A 11.346, tá, é o que, gente? É a lei que cria o CISAM, tá, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, lógico que depois da criação do CISAM, você vai ter que implementar. Para implementar, nós vamos ter que criar uma série de coisas. Desde a LOSAN, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, tá, gente? Até chegar o quê? O CONSEA, a CAISAN, tá certo? Vamos ter que falar de tudo isso aqui, né? Eu estou utilizando esse slide, que esse slide foi o fundo do nosso cartaz do convite para a quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que realizou no Distrito Federal, né? E a gente estava lá à frente dessa realização. Então nós temos aqui, né, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi criado pela Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN,
que estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, por meio do qual o poder público, a participação da sociedade civil organizada, formulará, implementará políticas, planos, programas e ações com vista em assegurar o direito humano à alimentação adequada, não é isso? Tá, gente? Então tá aqui o que traz exatamente a lei. A lei, no 11.346, traz no artigo 2º, a alimentação adequada é o direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização de direitos consagrados na Constituição, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessário para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. Aqui cabe algumas considerações. Primeira coisa, gente, por que a gente fala sempre, né, segurança alimentar e nutricional? Porque a questão, gente, não é você só se alimentar, você tem que se nutrir. Então, quando se fala em segurança alimentar, nós estamos pensando o quê? Num todo. Tá certo? Então não adianta só pegar e enfiar pão na pessoa, não, ela tem que ter o quê, gente? Ela tem que ter nutrição, tem que ter essa diversidade ali, né? E eu trabalhando, né, durante um bom tempo com um monte de nutricionistas do meu lado, né? A Fernandinha, tá certo? A Roberta, né? As meninas, a Bruninha, as meninas todas lá, e a gente fala porque eram pequenininhas, né? A gente trabalha, a gente vê exatamente a importância dessa questão relacionada com a nutrição. Vamos falar mais à frente sobre a questão da alimentação escolar e você vai notar bem isso. Talvez até depois de assistir às nossas aulas, você vai mudar um pouquinho o seu sistema alimentar, na verdade, né? A forma que você tem a sua alimentação, você deve mudar um pouquinho aqui após o final das nossas aulas, né? Então, gente, tem que utilizar isso. E mais ainda, essa alimentação, tá? Ela tem que respeitar a dimensão cultural, tá certo? As pessoas são criadas numa cultura, elas são levadas ali, então você tem que respeitar isso, e foi até em cima disso que nós tivemos uma ação muito enfática dentro dos restaurantes comunitários que nós comandamos durante 3 anos aí e dentro da distribuição das cestas emergenciais realizada pela subsecretaria, né, pela Subsecretaria de Segurança Alimentar, dentro da Sedeste Mid, né, que hoje virou aí sedes novamente. Então, mas por que isso? Quem tem que respeitar essa dinâmica cultural. Tá? Não é só colocar o feijão roxinho, tá? E o feijão preto, para quem tem a cultura do feijão preto, tá? E a tapioca, e o cuscuz. Então a gente tem que levar não só a alimentação e respeitando a diversidade cultural e lembrando sempre, né? Procurando fazer isso sempre de forma que gente sustentável, ambientalmente correta, no caso aqui, beleza? E socialmente justa. Então bora falar aqui como é que foi feito, como é que foi elaborado, tá, gente? Todo o projeto Direito Humano à Alimentação Adequada e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Como é que se deu esse andar aí? Tá certo? Como é que se fez essa política no caso? Então vamos embora aqui seguir exatamente o seu edital, tá certo, gente? Primeira coisa, gente, para falar de Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o PENAN, tá? Vai lembrar que a política é a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou Estado. É a atividade de todos os cidadãos que se ocupam com assuntos públicos, com seu voto ou com a sua militância. Então, primeira coisa é isso, é saber o que é política. A política, gente, é o quê? É essa organização, é a vontade da sociedade sendo realizada através de quem, gente? Do Estado. Né? E quem somos os Estados? Somos nós, a sociedade, que colocamos alguns dirigentes que são os nossos funcionários, são os nossos servidores, e é por isso que eu falo sempre que servidor público é servidor do público, sou servidor do público, concursado também, então tem que fazer exatamente a vontade dessa população, que, diga de passagem, paga o salário do servidor público e de todos que estão no comando, no caso, não é isso? Gente, mas
Para fazer a política pública, ela vai determinar uma sequência de questões, de ordens aí, ok? Então tá lá, ó, política pública é o conjunto de ações desencadeada pelo Estado, seja federal, seja estadual, ou Distrito Federal ou municipal, com vista ao atendimento à população ou a determinados setores da sociedade civil. E essa política pública, ela pode ser feita diretamente pelos órgãos de governo, tá? E aí, no caso, nós, na Subsecretaria de Segurança Alimentar, nós, órgãos de governo, estavam prestando diretamente essa política pública, seja lá na época com os restaurantes comunitários, com as cestas emergenciais, com as políticas de educação alimentar e nutricional, que também é tão importante, cai em prova, pode esperar isso, né? Então, o Estado estava lá prestando diretamente, ou então indiretamente, através de quê? De ONGs, iniciativas privadas, né? Então nós tínhamos várias ONGs que trabalham junto à Cedestimid, né? Que tem até parcerias, que tem convênios com a Cedestimid. Então quantas nós chegamos a atender, quantas nós visitamos aí, né? E exatamente essas ONGs também, então ela representa o Estado de forma indireta. E muitas das vezes com o quê, gente? Com o próprio subsídio do próprio Estado também, né? As políticas públicas apresentam diretrizes e princípios que orientam a ação do poder público, objetivos, estratégias de atuação, regras, procedimento e alocação de recursos. Então a política pública, ela tem que ter claramente definido o que, gente? O seu objetivo, quais serão as estratégias de atuação, quais são as regras, os procedimentos e como é que serão alocados esses recursos para que eles sejam alocados de que, gente? Da forma mais eficaz possível. Não é isso? Afinal de contas, é dinheiro do contribuinte. E para fazer essa política pública, nós vamos fazer o quê? Vamos ser realizado em fases, no caso, não é isso? E quais são as fases para a elaboração dessas políticas públicas? A primeira delas é a formulação, é a construção da agenda, é a inclusão de um determinado tema de governo. Então, na agenda de governo, vai se incluir um determinado tema. É lógico que esse tema ele vai vir ou da própria iniciativa, né, do político, de quem está à frente da gestão pública, ou via uma demanda social. Tá certo? É isso, a sociedade ela faz uma demanda social, ela vai atrás e fala, nós queremos que seja implementado isso. Né? Então você tem o quê? Tem a política pública tendo essa razão. E aí, se você tem colocado isso na política de governo, tá, vai ter que ser uma decisão política para fazer o quê, gente? Para se toma isso, se leva isso adiante ou não é isso? E é lógico que essa decisão política vai ser influenciado extremamente por quem, gente? Pela própria sociedade. Então a sociedade, quando ela pressiona, ela consegue. Basta ver agora o resultado das mídias sociais, exatamente aonde, gente? Exatamente na pressão dos governos, na eleição que nós tivemos recentemente para o Senado. Né? Como que ia ser um voto fechado, o STF manda ser voto fechado, mas via pressões políticas, tá? Pressões de redes sociais da sociedade, mandando mensagem para o seu deputado, para o seu senador o tempo inteiro, falando assim, ó, nós queremos que você mostre seu voto tem que ser aberto, mostre que você está votando realmente em quem nós desejamos. Então essa pressão social, ela realmente faz o quê? Ela surte efeito, né? E aí depois que você tem essa decisão política, você passa para a fase de elaboração, diagnósticos atual e projeções futuras. Posso falar para vocês que essa parte é extremamente importante, porque normalmente quando se toma decisões políticas, você tem que olhar um todo, tá? E não se pode ficar consertando no meio do caminho. Então a fase de planejamento tá buscando todas as nuances de todos os lados, tá? Ela é extremamente importante. É por isso que tão importante é, nessa fase, se consultar a população, se consultar os reais atores envolvidos nessa questão. E não ficar apenas dentro de um gabinete com ar-condicionado, né, querendo fazer dali para depois implementar. E é por isso que a gente vê tantas políticas públicas falhas sendo implementadas de forma equivocada, porque não consultou os reais atores envolvidos nessa situação aí. Posso lembrar que quando eu estava no cargo de subsecretário,
quantas vezes, né? Meu carro parecia um guarda-roupa ambulante, né? Primeira coisa, eu não usava carro oficial, dispensei, tá? Qualquer trabalhador usa seu próprio carro, eu falei, eu uso o meu próprio carro, no caso, né? E eu entrava nos restaurantes comunitários disfarçado, conversava com a população, o que está achando disso, o que está achando daquilo outro, o que pode melhorar aqui, o que pode melhorar ali, o que você acha de implementar isso, realmente ouvindo a população, que era ela que estava fazendo o quê, gente? Recebendo esse serviço público, essa política pública, tá certo? Então, depois da fase de planejamento, nós vamos para a fase de implementação, não é isso? Então, você tem o que? Para implementar, você tem que fazer planejar como você vai implementar, a organização, quais são os custos financeiros, quais são os materiais. E depois disso aí vai fazer o que? A avaliação. Deveria ser feita antes e após, que deve ser feita antes e após a implementação, não é isso, gente? E no Brasil, tá, infelizmente, isso acaba ficando o que? A cargo apenas da vontade do poder do gestor público, no caso, mas deveria ser feita antes e após a implementação essa avaliação, se realmente vai ser eficaz e se está sendo eficaz no caso, ok? E a política pública de segurança alimentar e nutricional passou por todas essas etapas. Eu posso falar para vocês aqui, ó, pega aqui a sequência. Em 1990, tá, gente? Ela passa por uma mobilização da sociedade civil para combate à fome e à miséria e em defesa da vida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui comigo. Vem aqui, ó. A questão social no Brasil, tá, gente? Ela vem muito lá atrás. Ela não foi uma consolidação, ela não é mérito e fruto de um único governo, ela é uma sequência. O que eu costumo sempre falar nas minhas aulas é o seguinte, é que cada pessoa vive de acordo com a sua realidade. O governo também. Vamos lembrar que na década de 80 nós tivemos o governo Sarney, tá? Vamos lembrar que na década de 80 o Brasil foi considerado a década perdida do ponto de vista econômico, uma miserice só, tá, gente? A gente não tinha o que comer, a gente não tinha o que comprar. Eu que vim de uma família extremamente carente, tá? Morava em área rural, depois fui morar no setor Pessu da Ceilândia, na década de 84, na época ela era chamada de Caldeirão do Diabo, tamanha era a violência, né? O que acontece? A gente dependia muito de políticas públicas. A pessoa naquela época não tinha, tinha sim. Tinha de acordo com o que o Estado podia fazer naquela época, ou era prioridade do Estado. Vamos lembrar que no governo Sarney distribuiu uns ticketzinhos de leite, tá certo? Então eu lembro muito bem de pegar esse ticket de leite e aonde, gente, na padaria buscar o leite, né? Pro pessoal da minha geração, até o leite gogó, né? Que era a marca do leite, a gente trazia o leite na alçazinha e tal. Era isso, tá certo? Tinha o sopão da LBA, tá? Então você faz o quê? Você distribuía uns pacotes de sopa, tá? Que eram desidratadas, tá certo? Para a população. Tentava-se levar isso. Né? Mas na década de 90 melhora um pouquinho, com o plano real. Então você começa a fazer mais. E aí vão lembrar do Betinho, né? Tem até um quadro imenso na Subsecretaria de Segurança Alimentar, na entrada do Betinho, né? Que tanto brigou pela questão da fome nesse país. A dona Ruth Cardoso, falecida, esposa, viúva, né? Ela foi a esposa do hoje viúvo, Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Ela fez política social. Aqui em 95, no Distrito Federal, o Cristóvão Buarque vai começar com Bolsa Escola, tá certo? Começa com frente de trabalho. Então você tem o quê? Você tem essa política social sendo implementada agora com mais veemência. Por quê? Porque já estava melhorando com o plano real. Quando entra o governo Lula, aí ele vai dar uma atenção maior ainda, pega tudo e coloca sobre o mesmo guarda-chuva chamado o quê? Inicialmente Fome Zero e depois o quê, gente? O Bolsa Família. Então, a política social ela é feita o quê? Numa sequência, numa linha histórica. E nessa linha histórica eu posso falar para você o quê? Né? Na questão de segurança alimentar. Nos anos 90, houve então a mobilização da sociedade civil para o combate à fome e à miséria em defesa da vida. Em 2003, teve a decisão política de incorporação da proposta da agenda do governo prioritária de governo. Então, em 2003, houve a decisão política do governo Lula, falou que nós queremos trazer isso para onde? Para a agenda de governo. Né? Em 2004, então, já se realizou, tá, gente, a segunda conferência de segurança alimentar em Pernambuco, Olinda, com a proposta de elaboração de uma política
Pública de SAM. Vou lembrar que lá atrás, em 94, nós tivemos a primeira, tá? Considerada a primeira. Em 2006, nós tivemos a implementação da Lei Orgânica de SAM, a LOSAN, que é aprovada no Congresso e cria o sistema público com vista a garantir o direito humano à alimentação adequada. A questão, gente, não é só a alimentação, é uma alimentação adequada, que realmente traga o quê, gente? Que esteja nutritiva ali, que tenha essa nutrição, né? A LOSAN, em 2010, é regulamentada pelo decreto que estabelece a Política Nacional de SAM e o Plano Nacional de Segurança Alimentar. E aí, em 2010, então, nós vamos ter o quê? A implementação, a Emenda Constitucional 64, que traz, né, como direito à alimentação, sendo um direito social. Então aqui você traz, ó, você tem o quê? Você tem inicialmente a agenda social, né, vai virar agenda de governo e uma decisão política, até ter a elaboração da política pública de SAM, e através dessa política pública nós vamos ter o quê, gente? A LOSAN, o PENESAM, o PLANSAM e todos os seus regulamentos, no caso aqui, beleza? Então vamos lá, ó, a Constituição de 88, só fazendo a revisão aqui, a Constituição de 88 traz no seu artigo 6º da Emenda Constitucional 64, que traz direito à alimentação, não é isso? E a Lei Orgânica de SAM, tá, a 11.346 de 2006, né, que é uma carta de princípios, diretrizes e regras do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vista a assegurar o direito humano à alimentação adequada e promover a segurança alimentar no Brasil. Tá certo? O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi criado pela Lei Orgânica, né? A LOSAN estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada, no caso, não é isso? Mas que tenha, para que tenha essa participação popular, tá, a gente foi criado o que? O CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, né? Um grande abraço a Abiail, que durante tanto tempo, né, foi presidente do CONSEA-DF, né? E infelizmente o CONSEA foi extinto no início de 2019, né? Um decreto, né, do atual presidente, né, excluiu, né, extinguiu o CONSEA. O CONSEA, gente, ele permite exatamente o que? Essa participação popular. Tá certo? É isso, é um organismo que permite a participação da sociedade. Então o CONSEA, tá, ele foi criado em 93 por Itamar Franco, tá certo? E depois foi extinto em 95 por Fernando Henrique Cardoso, tá? E aí ele foi recriado com o lançamento do programa Fome Zero em 2003. E em 2007, pelo decreto 6.272 de 2007, tá, gente, se cria o CONSEA, e aí vai lembrar que o CONSEA ele é composto de 2/3, tá, da sua composição pela sociedade civil e 1/3, tá, gente, por quem? Por representantes de estados. Mas grande detalhe, né? O CONSEA, ele é o quê? Ele é um órgão consultivo de assessoramento. É isso, tá, gente? Então, o órgão de governo é consultar o CONSEA. Ele não é deliberativo, tá? Ele é consultivo. Então, eles vão fazer uma série de reuniões, vão falar assim, ó, Estado, nós queremos que você faça o quê? Que você implemente essa política, tá certo? E aí o Estado não é obrigado, porque ele é o quê? Ele é consultivo, no caso, e no caso ele não é o que, gente? Deliberativo. Então tá aqui, ó. E quais são as consequências, as competências do CONSEA? Convocar e organizar as conferências de segurança alimentar e nutricional. Definir como funcionará a conferência. Propor a CAISAN, que depois eu vou falar da CAISAN, né, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, diretrizes para a política de SAM. E articular e acompanhar a implementação da política de SAM, tá certo? Então eles vão propor isso aí, tá certo? Para que possa fazer o quê? Para que o governo possa, então, adotar, tá, gente, essas
políticas no caso, ok? É o seguinte, vamos fazer um intervalozinho, na volta eu já falo do decreto 6.273 de 2007, que na verdade eu acho que deveria ter invertido, né? Deveria ser 272 para a Caisan e 273 para o Conceia, mas como foi assinado na mesma hora lá, então o Conceia ficou primeiro. Tá? Então a gente volta falando da Caisan, a Câmara Interministerial ou Intersetorial de Segurança Alimentar, tá certo, gente? E aí a gente vai voltar falando do CISAM. Vamos fazer um intervalozinho?